Parece que a repercussão das mensagens, né, expostas pela Folha de São Paulo, né, criaram uma visão negativa relacionada a Alexandre de Moraes. Nós vamos falar da Transparência Internacional, que não só fez críticas ao ministro, como também relembrou alguns pontos que são considerados como abuso, né, nas ações de Alexandre de Moraes. E aí eu fico lembrando, né, diziam tanto que era Bolsonaro que envergonhava a imagem do Brasil fora, que ele é quem, né? E na verdade os mesmos que diziam isso são eles que estão causando uma das maiores crises institucionais que nós estamos vendo no Brasil. A imagem do nosso país, depois que o governo Lula assumiu, tem retomado uma mancha muito grande. E agora, o pior de tudo, gente, é que antes era só o governo Lula. Agora nós estamos, né, a mancha está se espalhando, porque agora ela alcança o governo Lula mais o judiciário. Título da matéria para vocês aí. Transparência Internacional critica Moraes e relembra histórico de abusos do STF. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, tá no comentário fixado também, que é uma forma de você ajudar, patrocinar e colaborar com o nosso canal. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas e aqui o seu comentário ganha voz. Bom, a organização não governamental ONG Transparência Internacional citou as ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF como mais um dos abusos cometidos pela Corte Suprema do Brasil. Em publicação no Twitter/X, nesta sexta-feira, 16 ontem, a instituição relembrou outros casos em que ministros subverteram as leis do país. O primeiro episódio que inicia a publicação é a abertura do inquérito das fake news há 5 anos, em 14 de março de 2019. A ONG afirma que o inquérito já nasceu corrompendo a justiça. O responsável pela instauração do projeto foi o então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Lembram disso, né? Lembrando que na época esse inquérito foi aberto de ofício, relatoria escolhida a dedo e justamente por causa de ações, né, que visavam ali algum tipo de irregularidade da Receita Federal, envolvendo ministros, enfim. Bom, o Twitter aqui, gente, diz o seguinte: as ameaças à democracia são reais, mas tal qual no combate à corrupção, não é com abusos e xerifes que se vence o autoritarismo. Pelo contrário, assim ele se alimenta, né? Há 5 anos, Alexandre de Moraes relata o inquérito das fake news. Uma ação que já nasceu corrompendo a justiça. Bom, isso aqui é o Twitter da ONG, né? Tá aqui. Bom, o inquérito violou princípios centrais do sistema acusatório. Foi aberto de ofício sem dar acesso ao Ministério Público, designando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como relator sem sorteio e com objeto totalmente genérico, declarou a ONG. A investigação tinha o objetivo de apurar infrações sobre supostas notícias fraudulentas e ameaças contra integrantes do tribunal, seus ministros e familiares. No entanto, segundo a ONG, o inquérito abriu as portas para ações praticamente infinitas. Em seguida, a Transparência Internacional relembra alguns atos de censura que partiram da corte. O primeiro deles é o da revista Cruzoé, classificada como uma das primeiras ações do inquérito. A ONG resumiu o episódio que fez o STF censurar judicialmente a publicação jornalística. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, à época, Dias Toffoli, né? Era ele quem era o presidente, ele quem comandava ali. Então foi ele quem escolheu a abertura do inquérito, foi ele quem
escolher o relator, tudo ali na dedo, né? A capa da revista carimbava a foto do ministro Dias Toffoli e o conteúdo explorava a delação do empresário Marcelo Odebrecht. Este último revelou que Toffoli era o amigo do amigo de meu pai, e foi por isso que foi aberto o inquérito. Esse era o codinome usado em um e-mail para se referir ao ministro nos assuntos que envolviam a empreiteira Odebrecht, alvo da Operação Lava Jato na ocasião. Logo depois, a ONG cita o caso dos auditores da Receita Federal. Em 2019, auditores do órgão fizeram a apuração de informações fiscais de 133 pagadores de impostos, entre os quais o ministro Gilmar Mendes. Estava nele também, né? Em agosto daquele ano, a Receita Federal defendeu em documento técnico datado de abril os procedimentos adotados pelos auditores. O documento interno de caráter sigiloso foi usado para embasar a resposta do órgão enviada ao Supremo antes de o ministro Alexandre de Moraes determinar o afastamento de 2 servidores e suspender os procedimentos. A decisão foi tomada no âmbito do inquérito das fake news. Resposta da Receita Federal a Moraes. De acordo com a auditora, os critérios adotados na apuração não se destinaram a nenhum agente público. Especificamente, apesar da resposta da Receita Federal, Moraes não mudou de ideia. Segundo o ministro, havia indícios de desvio de finalidade na apuração dos auditores. Bom, STF forma maioria para manter decisões de... não, isso aqui é outra coisa, deixa pra lá. Em outro documento, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil declarou ao Supremo que a decisão de Moraes demonstrou que o inquérito que apura ofensas a ministros da Corte foi aberto para gerar constrangimento e intimidação a órgãos de investigação. Ainda em 2019, em outra ação, Toffoli decidiu a favor de um recurso do senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, e paralisou uma investigação contra o senador, continuou a ONG. A entidade menciona a decisão de Toffoli, em 15 de julho de 2019, de acolher o pedido da defesa de Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver. No caso, Toffoli suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tinham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e pela Receita Federal sem autorização prévia da Justiça. A decisão, porém, teve impacto em todo o sistema e centenas de outras investigações que utilizavam relatórios do COAF também foram paralisadas, acrescentou a ONG. Além disso, de acordo com a entidade, o ministro determinou que seu gabinete recebesse todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF e representações fiscais para fins penais da Receita dos 3 anos anteriores. Foram milhares de relatórios sigilosos, possivelmente do próprio Toffoli familiares, completa. Ainda na linha do histórico de abusos do STF, a entidade sugeriu que a validação do inquérito das fake news, concretizada pelo plenário do Supremo em 2020, ocorreu com base na neutralidade. Antônio Augusto Aras, então Procurador-Geral da República, diante de uma Procuradoria-Geral da República neutralizada com a nomeação de Aras, o STF se encontrava de mãos atadas frente aos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus seguidores extremistas, afirmou a ONG. Por isso, a corte decidiu que atuaria por conta própria. Extremista, gente. Eu achei da hora eles colocaram aqui extremista, né? Você vê, né? Você vê aonde tá o extremo, mas quem é que eles chamam? Eles nunca reconhecem, gente, aonde tá de fato o erro. Quer dizer, eles até reconhecem, mas eles não dão o braço a torcer nos fatos. Né? Afirmou a ONG, enfim. Por isso, a corte decidiu que atuaria por conta própria. Por fim, a entidade afirma que o inquérito das fake news se institucionalizou como um bote salva-vidas do STF, uma espécie de instrumento de exceção que poderia manter Jair Bolsonaro e seus aliados sob contenção, incluindo Aras, cuja omissão pode ter sido a maior causa desse abismo institucional. Acrescenta. A ONG afirma ainda que o inquérito contém abusos em série e sob o olhar complacente da sociedade, da imprensa. Agora é engraçado, né? Eles colocam ali como se Bolsonaro fosse o vilão, mas eles cometem um erro gravíssimo aqui quando eles dizem
né? Eles se contradizem quando eles dizem isso aqui, ó. A ONG afirma ainda que o inquérito contém abusos em série e sob o olhar complacente da sociedade e da imprensa. Ora, é estranho, porque o Bolsonaro, segundo a revista aqui, é o malvado. Mas o inquérito contém abusos. Ora, mas o inquérito só focou nos bolsonaristas. Ué, eu fiquei confuso agora. Peraí, Bolsonaro é o malvado, mas é a vítima ao mesmo tempo? Não sei, deu um negócio aqui, né? Tudo bem. Mas a maior cumplicidade vem das autoridades, especialmente do Senado, que prefere não frear os abusos, contanto que mantenha no STF garantias de impunidade da corrupção, finaliza a entidade. Pronto, nessa aqui ela acertou legal, né? A mais recente ação que partiu de um ministro do STF foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. Nesta semana, o gabinete de Moraes utilizou o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ilegalmente para investigar jornalistas e apoiadores de Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. De acordo com a Folha, mensagens trocadas pelo próprio magistrado, por assessores e por integrantes do TSE mostram que o setor de combate à desinformação da Corte Eleitoral, então presidida por Moraes, serviam como braço investigativo do STF. As mensagens trocadas entre agosto de 2022 e maio de 2023 revelam que o TSE foi usado para investigar e abastecer o STF com relatórios muitas vezes sem registros oficiais. O juiz instrutor Ayrton Vieira, próximo de Moraes no STF, foi um dos principais responsáveis por solicitar relatórios ao TSE. Eduardo Taliaferro, chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE, também esteve envolvido. Taliaferro deixou o cargo em maio de 2023, depois de ser preso sob suspeita de violência doméstica contra a mulher em Caieiras, São Paulo. As mensagens mostram que Vieira pedia relatórios específicos e via WhatsApp sobre jornalistas e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, então enviados ao STF. Tá aí a matéria, né, gente? O jornal também mostrou que o magistrado escolheu os alvos a serem investigados. As mensagens trocadas entre auxiliares de Moraes revelam que o ministro mandou investigar a revista Oeste. Em mensagem enviada em 6 de dezembro de 2022, Ayrton Vieira mandou uma mensagem até Taliaferro com um pedido específico e medida já determinada. Vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes, disse Vieira. Disse ele. E ele enviou a Taliaferro com um pedido, um link do Twitter /X de Oeste, essa e outras do mesmo estilo. Escreveu o juiz instrutor do gabinete de Moraes. Ou seja, aqueles não estavam investigando, eles estavam querendo censurar. No dia seguinte, a conversa prosseguiu em um grupo de WhatsApp integrado por Vieira, Taliaferro e Marco Antônio. O assessor, então, avisou que encontrou apenas publicações jornalísticas em Oeste e perguntou o que deveria colocar no relatório. Use a sua criatividade, risos, respondeu Vieira. Pegue uma outra fala, opinião mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. O assessor respondeu, vou dar um jeito, risos. Ou seja, eles tentaram criar uma situação e não encontraram uma situação. É diferente. É tipo assim, você não encontra o crime, mas aí você tenta criar um crime. Segundo a Folha, o material não deixa claro quais reportagens de Oeste foram enviadas pelo ministro e qual a destinação do relatório produzido por Taliaferro. Menino. Rapaz, você vê, a ideia que passa aqui é que eles criaram os crimes. Eles deram um jeitinho para manipular as informações e colocarem da forma que eles queriam que fosse vista e não da forma que realmente era. Menino, preocupante isso, hein? Fernandes Alencar, deixa eu ver, 9 meses atrás, né? Mas um dos comentários antigos pra gente tá atualizando aqui. Deixa eu ver. Desgoverno. Comentou no vídeo. Gleisi Hoffmann se revolta contra a imprensa após jornais revelarem incapacidade diplomática de Lula. Tá aí, gente. Santo Batista. Comentando também, o prédio do Ministério da Justiça virou boca de... Eita, pega. Gleisi Hoffmann se revolta contra a imprensa após jornais revelarem incapacidade diplomática de Lula. Tá aí, marcado.
Obrigado pelo comentário, obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco mais informações. Fui!